Começando mais uma aulinha e hoje a gente vai estar falando sobre molde e essa aula é muito importante. Prestem bastante atenção em todas as dicas que eu vou dar aqui para vocês, que vocês vão ter uma garantia de que os seus moldes vão durar bastante tempo, tá bom? Olha, a questão dos moldes hoje em dia, a gente tem vários tipos de moldes, vários modelos, várias alternativas. E uma coisa que eu vou estar falando para vocês aqui de princípio, não saia comprando uma diversidade de moldes diferentes, de chaveiros diferentes, de coisas diferentes. Invistam em moldes que vocês veem que realmente vão vender. Às vezes você quer um molde, por exemplo, específico do Stitch, do Little Stitch. Às vezes esse molde nem vai sair, porque é de um tema bem antigo, as pessoas hoje quase não gostam mais, e não é um desenho que se vê. Então é um chaveiro que você vai vender para 2 ou 3 pessoas, não vai ter uma saída muito grande no seu ateliê. E às vezes você vai comprar para deixar guardado no seu armário. Então isso é sem necessidade. Comprem, invistam em moldes que realmente vão sair, que vão dar certo. Principalmente se você estiver começando. Quando você começar, você vai ver o mercado, das novidades, das coisas que estão chamando muita atenção, que está saindo mais vendas. É sempre bom vocês acompanharem Instagrams de outras resineiras, tá? Que você não tenham elas como rivais, mas sim para você ter ideias do que está mais saindo, do que está mais vendendo, tá? De técnicas novas. Isso é bem legal, a gente sempre conhecer outras pessoas que trabalham no mesmo ramo que a gente, tá bom? Ter conhecimento, né? Então eu sempre indico em vocês a focarem em moldes que realmente vão vender. Então, se você está começando, invista em coisas que você já sabe que vai dar certo. Que são os moldes de chaveiro de letra, chaveiro redondo, chaveiro de coração, que são que você pode ter várias opções de fazer em um molde, várias alternativas. Por exemplo, de coração, você pode usar ele para lembrancinha, para presente Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Você pode fazer chaveiro com foto, com mensagens. Os redondos também tem essa opção de fazer de time, Dia dos Pais, Dia das Mães. Então são moldes que você vai usar o ano inteiro para todas as datas. Esses moldes são os principais. Um molde específico para o Natal, um molde específico para o Dia dos Namorados. É legal você ter? Sim, uma opção, 2 opções no máximo. Não saia comprando um monte de moldes, porque é só uma vez no ano e às vezes você nem vai ter tanta rentabilidade assim. Então são moldes que você não tem que ter no seu ateliê necessariamente. Então invista aquilo que seja necessário, que você consiga vender o ano inteiro, tá bom? Então, esses moldes são moldes de dominó, se você for trabalhar com dominó, plaquinha Pix, que está sendo muito sucesso, eternização, se você for trabalhar com eternização, os moldes de letra, que eu já falei de chaveiro, invista também em uns dos redondos, tá? De coração, principalmente aqueles que vêm mais quantidades, por exemplo, 4 corações, 6 redondos, esses são muito bons, principalmente se você pegar peças em atacado. Invista também em chaveiros menorzinhos, por exemplo, aqueles redondinhos menorzinhos, de coração menor, borboleta menor, para você estar fazendo lembrancinhas. Hoje você ganha muito dinheiro com lembrancinhas, muito mais do que se você fazer chaveiros grandes de letras. Você pode oferecer para empresas, para festas de aniversário, então tem essas opções. E os chaveiros pequenininhos você pode dar um preço melhor para o seu cliente e a chance de venda é bem maior, tá? Hoje nós temos 2 opções no mercado, que são os moldes da China, que são bem conhecidos, que são esses moldes branquinhos, transparentes, que a gente conhece bem. E quando a gente vai começar, a gente vê vários moldes desses, né? A maioria começou com isso, porque quando a gente começou, principalmente eu comecei, os moldes aqui do Brasil, das artesãs aqui do Brasil que vendem moldes, era muito caro, então não compensava. Até hoje, alguns também são bem caros, né, bem diferente do da China, o preço, mas você encontra hoje em dia vários moldes bem baratos aqui no Brasil mesmo, de fabricação caseira, né? Esses moldes aqui da China tem várias possibilidades de vocês comprarem e eu indico vocês a terem também essas opções da China, por mais que demorem, né? A gente às vezes compra pela Shopee, AliExpress, demora bastante chegar,
mas compensa pelo preço porque eles são mais baratos. Mas existem vários outros modelos hoje em dia no mercado que não tem na China, que as pessoas estão fazendo, produzindo aqui no Brasil mesmo, né? Vários moldes lindos. Como eu falei pra vocês, esses de círculozinhos aqui, ó, você pode comprar sem medo que isso aqui vai sair o ano inteiro do seu ateliê. Olha esse de borboletinha, que coisa mais linda. O de coração que eu falei pra vocês, né? Vocês podem ter tanta opção desse grandão, como do pequenininho também. Na China tem os moldes de caneta que a gente conhece, que são os moldes tradicionais, que são 3 modelinhos, né? Vocês podem comprar até o kit. Eu indico vocês comprarem essas canetas também, porque são canetas mais tradicionais, que a gente já conhece bastante, né? Mas você pode investir também nesses moldes de caneta slim sem medo, porque essas canetas saem bastante, são bem bonitas. Você consegue vender por um preço bem bacana. E sabe qual é o legal da caneta? É que usa muito pouca resina para fazer a caneta. É como se fosse um chaveiro mesmo, porque aí vai, né, o tubinho para você, quando a gente for fazer caneta recarregável, vai um tubo de caneta para fazer a caneta recarregável, então ocupa um pouquinho de espaço e você acaba usando menos resina. Isso é muito legal, porque além de você passar um preço bacana pro seu cliente, você vai ter vendas, né? Então existem os moldes da China e os moldes caseiros, que são das pessoas que fabricam os moldes aqui no Brasil mesmo para vender. Eu indico vocês terem as duas opções, tá? Porque os moldes da China têm um padrão, às vezes é padrão mesmo. Não tem muita variedade. Já os moldes caseiros, eles estão fazendo agora de todos os personagens, Dia dos Pais, Dias das Mães, tem modelinhos de canetas slims que não tem na China, então isso é bem legal, vocês sempre ir renovando os moldes de vocês, peças novas, mas para começo é como eu falei, invista em moldes que realmente vão vender. Então, moldes que você sabe que você vai conseguir usar eles para várias funções, tá bom? Então eu indico vocês a comprarem esses moldes. Não sair comprando coisas aleatórias, sem nenhum ponto fixo de venda, tá bom? Ou só porque uma cliente pediu algo específico. Não vá nessa onda que você vai acabar comprando um molde para ficar parado dentro do seu ateliê, tá? E o molde, ele tem que ter uma rotatividade. Você tem que fazer peças para que compense a compra do molde, né? Vamos falar um pouquinho, gente, sobre o armazenamento e os cuidados que a gente precisa ter com os moldes. Esses moldes, tanto da China como os de fabricação caseira, eles não são para sempre, tá bom, gente? Então, esses moldes, eles vão acabar desgastando, alguns vão perdendo o brilho, às vezes rasga com o tempo, e isso é uma coisa normal. Só que você pode ter alguns cuidados para fazer que esse molde tenha uma vida mais longa, tá? Mas coloque na sua cabeça, você não vai comprar um molde e ele vai ser eterno. Se você comprar um molde de letra hoje, daqui a um ano você não vai estar usando mais ele, porque ele já vai ter desgastado. Depende da sua demanda, né? Mas em nome do Senhor Jesus, a sua demanda vai ser muito grande e você vai precisar trocar várias vezes. Porque quanto mais você usar, mais rápido ele vai se desgastar. Tanto no brilho, a resina também às vezes danifica o molde, tá? Então vai perdendo o brilho. Esses da China mesmo, eles perdem o brilho com mais rapidez, tá? Dependendo também do molde caseiro, ele também perde, depende da borracha do silicone, né, que a pessoa usa para fazer. Perde o brilho muito rápido, então vocês têm que tomar bastante cuidado nessas questões e principalmente de escolher as pessoas onde vocês vão comprar esses moldes, tá bom? Eu vou estar indicando uma pessoa que eu já compro moldes, ela é uma parceiraça aqui do estúdio, então se vocês querem comprar esses moldes caseiros e todos esses que eu mostrei aqui, é lá da Zaya Moldes. Vai estar o contato dela lá na lista de fornecedores, é só vocês irem lá e encomendarem. Eu super indico, os moldes dela são de excelente qualidade e ela tem uma variedade infinita de moldes. E o melhor dos moldes dela, gente, é que não tem aquela tanto de opção. São só moldes que realmente vendem, tá? São peças que realmente vão sair do seu ateliê. Então eu super indico vocês a comprarem com ela, tá bom? Então vamos lá, gente, para os cuidados. Tá bom? Pra gente conseguir dar uma vida longa pro nosso molde. Primeira coisa, é referente ao armazenamento. Stephanie, onde que eu posso guardar o meu molde? Primeiro, você precisa procurar um local onde seja plano, tá? Por quê? O molde de silicone, ele é moleável, ó, ele é molinho. Então, dependendo do lugar, se você guardar ele assim
ou torto, isso pode danificar o seu molde. Na hora que você for fazer a sua peça vai sair toda torta, tá? Então você precisa tomar cuidado nessa questão. Não empilhe um molde em cima do outro, gente. Não faça isso aqui. Coloque um em cima do outro e vai tumultuando? Não. Por quê? Porque um molde vai grudar no outro, não vai ficar retinho, né, certinho, e pode danificar o seu molde de baixo, tá? O de cima pode danificar o seu molde de baixo. Então, não empilhe. Ah, mas eu não tenho espaço para guardar aí. Então, quando você for empilhar, coloque uma folha de papel, papelão, uma folha mais grossa, coloca um em cima do outro, mas com a folha protegendo, tá bom? Não guardem os seus moldes em saco ou caixas fechadas, porque eles têm que ter ventilação. Então, o seu molde ele tem que estar em um lugar ventilado e temperatura ambiente. Não pode ser um local muito quente, tá bom? Então, guardem eles, por exemplo, em uma caixa, mas que seja uma caixa aberta, tá bom? Tendo essa questão de vocês, quando forem colocar os moldes, ter a proteção de papel, se vocês forem colocar um em cima do outro, né? Mas sempre tenham esse cuidado, ok? Então, sobre armazenamento, sempre guardem eles em locais arejados, tá? Que tenham uma ventilação de temperatura ambiente. Não empilhe um em cima do outro e jamais guardem moldes sujos de resina ou glitter ou qualquer coisa. Não guardem os seus moldes sujos, tá? Vamos falar agora sobre limpeza? Toda vez que eu usar o meu molde, eu tenho que limpar ele. Por quê? Porque se fica um pouquinho de resina ou um glitter ou algo do tipo no meu molde por muito tempo, eu vou danificar a superfície do meu molde, tirando o brilho daquele lugar. Aonde está um pedacinho de resina ou um glitter, vou estar danificando né, essa questão da superfície do meu molde. Então, quando você for fazer uma peça, pode ter um buraco, pode causar alguma coisa. Então, você vai danificar o seu molde. Então, usou, lava. Stephanie, como que eu faço essa lavagem? Não usa muito produto para fazer a lavagem. No máximo, um sabonete líquido, um detergente neutro, tá bom? Para você estar fazendo essa lavagem. Não faça a lavagem, gente, com bucha ou outra coisa que possa danificar a superfície do seu molde, tá bom? Passa o dedo mesmo, tirando a resina com o sabão, você pode passar. Ou então aquela parte amarela da bucha normal, bucha de cozinha, aquela parte amarelinha que é fofinha, mas não com força. Apenas, eu indico nem a colocar nessa parte aqui da superfície, só passar assim, que é onde fica mais sujo, né? Que aí vai pingando resina aqui nas laterais. Aí você pode passar a bucha se tiver mais dificuldade. Mas não tem dificuldade nenhuma de lavar, gente. Podem lavar apenas com os dedos, vocês vão tirando assim, ó, a resina. O importante é lavar e guardar eles limpinhos. Então, utilizou, já faça a limpeza do molde, não deixe a resina e nem peças por muito tempo. No máximo 24 horas ou 48 horas, tá? Não deixem passar 3, 4 dias uma peça dentro do molde, porque quando você for tirar, o seu molde provavelmente vai estar sem brilho e já danificado. E quando você for usar, provavelmente vai rasgar, vai danificar com mais rapidez, tá bom? Então, o tempo do molde é no máximo 24 horas, tá? Porque leva 8 a 12 horas para endurecer, então não tem muita necessidade de você deixar. Mas às vezes, se for uma peça de muitas camadas, onde você precisa deixar muitos negócios, o máximo é 48 horas, tá? Tome bastante cuidado com esses cuidados, que os seus moldes vão ter uma vida mais útil e mais longa, tá bom? Outra questão que vocês têm que tomar cuidado também é na questão da espessura. Quando o molde for muito grosso, cuidado, tá? Na resina, porque vocês precisam colocar resinas que são próprias para esse tipo de espessura, como a gente falou lá na questão de resina de espessura. Porque se você colocar uma resina que não é para a espessura do seu molde, por exemplo, a sua resina é para 1 centímetro, né? E aí o seu molde é 5 centímetros e você usa essa resina. O que vai acontecer? Essa resina ela vai ferventar, porque ela não é para muita quantidade de resina. Se você já teve experiência com resina, talvez isso pode acontecer com você algum dia. Já aconteceu comigo várias vezes, de você colocar muita resina no recipiente e aí você demorar a usar essa resina, ela vai começar a aquecer e endurecer automaticamente. Ela endurece rapidão. Por quê? Porque tá muita resina junta e ela já começou o processo de cura. E ela ferventa.
ela começa a ferver. Chega da bolha, gente, chega da bolha. E endurece. Por exemplo, se tiver um copinho de plástico desse, é bem capaz do copinho de plástico ele fica todo engenhadinho assim, porque ela ferve. E isso pode danificar o seu molde, tá? Então, se ela chegar a ferver no molde, danificou. Acabou o brilho, esse molde ele vai ficar mais fraco, então às vezes pode rasgar. Então, tomem bastante cuidado na questão da espessura da sua resina, tá? Para que ela é. Se o molde for muito grosso, faça em camadas, tá bom? Ou então use uma resina que seja própria para isso, ok? Sobre molde, é isso. Não tem muita coisa para vocês saberem, só essa questão de comprar uma coisa específica, tá? Não sair comprando muita coisa, investindo em muita coisa aleatória. E os cuidados. Os cuidados são muito importantes. E se você não ter esses cuidados, daqui 2, 3 meses você vai precisar comprar outro molde, tá bom? Então, essa dica é de ouro. E até a próxima aulinha.